Bem-vindos ao Aviva Cast número 6, o podcast da Escola Infantil e Berçário Aviva, com unidades na Vila Leopoldina, Brooklyn, Chácara Clabim, Moema, Vila Mariana e São Bernardo do Campo. Hoje eu estou recebendo duas pessoas aqui, lá da escola, para a gente conversar sobre um tema que é muito importante, que é o autismo. E para esse bate-papo, eu recebo a Valéria Brownstein, acho que falei certo, né, Valéria? Uhum. E a Camila Moura. A Valéria, ela é psicóloga e a Camila é coordenadora da unidade. Meninas, eu gostaria que vocês começassem esse nosso bate-papo se apresentando, falando um pouquinho sobre a história de vocês, o histórico de vida, profissão, né, que é importante, que eu acho que vai fazer todo sentido para esse nosso bate-papo. Vou começar com você, Valéria, por favor, o microfone é seu. Olá a todos, todas, né? Muito prazer estar aqui com você, agradecer o convite para falar de uma temática que preenche a minha vida há aproximadamente 40 anos, eu diria. Eu acho que tudo converge com a vida que a gente tem, né? Com os interesses que a gente tem. Eu, desde muito novinha, tive interesse em compreender como que se dá o desenvolvimento humano, como as pessoas pensam e como elas reagem a partir dos estímulos ambientais, da família com que convivem, das escolas que frequentam. E sempre tive esse interesse por esse estudo e pelas pessoas com deficiência, né? Com deficiência e autismo. Eu sou de uma época em que autismo a gente dividia em autismo e psicose, porque eu entrei na universidade em 84 para fazer psicologia, já com interesse em trabalhar com pessoas com deficiência. Entrei, tentei, escolhi uma escola na lista telefônica, só tinham 4 na ocasião, uma escola que tivesse pessoas com deficiência, porque eu queria estagiar. Fui estagiar como voluntária, então eu comecei a trabalhar com autismo e pessoas com deficiência em 1984, em conjunto com a universidade. Depois continuei, fiz a universidade, fiz os estágios, continuei a minha vida acadêmica, né? Então, eu fiz a psicologia, psicopedagogia, pedagogia, mestrado em educação, doutorado em educação e saúde na infância e na adolescência, estudando tanto no mestrado como no doutorado a questão do autismo e a inclusão social. Estou aí para ingressar no pós-doc, né, já no caminho, também com esta demanda, né? Para além disso, me casei nesse período, tive 4 filhos. Nossa. Então a educação familiar, a educação escolar são coisas que, de fato, elas preenchem a minha vida e eu tenho muita alegria em trabalhar com essa temática, em falar dessa temática. Tive experiências fantásticas na Aviva, né, na escola, um trabalho de inclusão educacional e entender que existem espaços que ainda primam pela inclusão educacional, porque as pessoas com autismo, as crianças com autismo, elas são crianças que têm características que, por vezes, o espaço social pretende excluir, né? E a Aviva é uma escola que, de fato, inclui. Então, acho muito bacana poder falar sobre autismo, poder falar sobre educação, e estou muito feliz em estar aqui. Acho que a minha história, resumidamente, é essa. Camila, se apresenta, fala um pouquinho de você, da sua trajetória também. Olá, todo mundo. Eu sou a Camila Moura, sou coordenadora na Aviva e sou professora de alma desde sempre. Olha, né? Que linda! Acho que foi a primeira profissão que eu tive. Foi ser professora, fui professora durante muitos anos, antes de ser coordenadora. Durante minha trajetória como professora, vivenciando com as crianças, eu fui sentindo a necessidade cada vez de estudar mais, né? E acho que isso é uma coisa muito importante do professor, a gente nunca para de estudar. É verdade. Depois que eu terminei a pedagogia, fui fazer alfabetização e letramento. E quando eu tive meu primeiro aluno de inclusão, eu senti a necessidade de querer saber mais para ajudá-los. E foi aí que eu comecei a fazer educação inclusiva. Fiz especialização em educação inclusiva, em comunicação assistiva.
Porque a gente também tem que ir aprendendo a novas linguagens, né? Sim. A gente E comecei sempre tem coisa muito nova, né, Camila? na comunicação assistiva, eu comecei a aprender sobre Libras, Braille, muito para conseguir atender esses alunos. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais por neurociência, entender como que funcionava a aquisição da linguagem. Fui fazendo especialização em consciência fonológica para entender esse processo das crianças. Quem vê a escola lá pronta não imagina o que tem por trás, é o preparo dessas pessoas para poder lidar com essas diversas situações, né? Que tem uma escola, né? Que uma escola é uma coisa muito rica, né? A escola é uma coisa muito viva. É viva, né? Inteira, essa movimentação, É chegando verdade. crianças. E a gente vai acolhendo cada uma na sua essência, né? Na sua individualidade. Acho que a Viva traz muito isso na sua missão, né? Quando a gente fala que a gente acolhe para desenvolver, porque eu realmente acredito nisso. Eu sei que a Valéria também, que a gente não consegue desenvolver ninguém sem acolher primeiro na sua individualidade. É verdade, é verdade. Bom, só para o pessoal que está nos acompanhando aqui saber, então, eu tenho algumas perguntas mais dirigidas aqui para Valéria, depois outras para Camila, e a gente vai aqui nesse balanço aqui, nesse nosso bate-papo. Para a gente entender aqui, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o autismo, né? A partir desse conceito que você trouxe aqui dos dois profissionais, do psicólogo e do psiquiatra, né? Quem diagnostica, né? O que é o autismo? Traz pra gente a sua experiência agora pra mesa. Essa pergunta que você faz, eu acho que o mundo está querendo Tá querendo entender a isso, resposta, né? né? É verdade, O que é o Valéria. autismo? O autismo ele tem sido estudado desde que foi encontrado o Victor de Averon, que é um menino que foi encontrado na França. Então, a história da pessoa com deficiência, da intervenção, né, com essas pessoas já começa aí, em 1800, né, nas florestas francesas. E de lá para cá, as pessoas têm estudado o que é autismo, qual é a causa, né? O que acontece para uma pessoa ser autista? Encontrar, ninguém encontrou ainda. Né? Por quê? O que acontece? Alguém faz uma pesquisa e vê uma condição genética. Aí eu pego 10 autistas e vejo que ele tem a mesma condição genética. Então, a manifestação daquela condição genética são os comportamentos autísticos. Só que aí eu pego um que não tem, que tem as mesmas condições de comportamento, mas não tem as mesmas condições genéticas. Então, fura a estatística. Por isso você não né? consegue fechar uma Por isso uma que ideia, a gente né? não consegue fechar, mas, no entanto, a gente tem olhado para os comportamentos. Então, o diagnóstico de autismo é lógico que ele é encaminhado para o médico, não para o médico psiquiatra, ultimamente, primeiramente para o neurologista. Por quê? Porque ele é uma pessoa neurodivergente. O que significa uma pessoa neurodivergente? Eu acho que eu já entro na sintomatologia, que é mais fácil de explicar. Claro. Então, vamos supor, você tem um funcionamento do sistema nervoso, o meu, o seu, da Camila, Sim. né, de outras pessoas. Esse funcionamento é a resposta, né, ele se dá em resposta a condições ambientais. Por exemplo, você tem autistas que têm uma dificuldade em estar em ambientes em que tem muito barulho. E aí a gente pode usar um abafador, né? Então, por quê? Aquele barulho, ele incomoda o sistema nervoso dele, que recebe esta informação de um modo, né, diferente, ou seja, divergente da maioria das pessoas. E esta recepção desta informação vai desencadear um desconforto neurológico no qual esta criança vai responder de um jeito diferente ao ambiente. Parece que é uma coisa tão distante, né? Tão difícil, mas eu sempre dou um exemplo, hoje em dia acho que não sei se vale muito, né? Porque as lousas não são mais lousas de verdinhas com verdes, giz. né? Como eram com giz, porque hoje em dia são quadros brancos, mas aquela sensação de que alguém raspa algo na lousa e algumas pessoas falam, ai, que horror! Mas não são todas as pessoas.
Por que que algumas pessoas se incomodam com aquele raspar na lousa Uhum. e outras pessoas não? Por que que algumas pessoas se incomodam com o tilintar, né? Com o bater os dedos na É. na Na própria mesa mesa. É. e outras pessoas não? Porque a sua receptividade em termos de sistema nervoso é diferente do outro. Só que do autismo, ela é tão divergente, tão diferente, que faz com que ele sinta um desconforto que o impossibilita de estar naquele ambiente social. Então, aí a gente vai entender que o autista ele é um neurodivergente. É o que a gente usa hoje em dia enquanto terminologia, né? Se ele é neurodivergente, o médico que vai atender num primeiro momento, medicar, encaminhar para os exames, para tentar fazer um diagnóstico diferencial, é um neurologista. Então, a gente passa primeiro, eles passam no neurologista, que vai pedir, provavelmente, uma avaliação neuropsicológica. Então, por exemplo, quando eu faço avaliação neuropsicológica, né, e eu faço bastante, cada dia tem tido muito mais, a gente conversa com o neurologista, discute com o neurologista quais são as testagens que a gente vai aplicar, por que que a gente vai aplicar, para a gente poder fazer um desenho do funcionamento neurológico diante das questões apresentadas, né, no cotidiano, para que a gente possa pensar numa intervenção mais adequada, tá? E aí o médico pode pensar na medicação que ele vai dar também, né, se for ser necessário, e talvez uma indicação para o psiquiatra. Muito bem, então agora vamos falar um pouquinho sobre as causas, né, Valéria? Quais são as causas? Fatores ambientes ou hereditariedade? Trago essas duas para a mesa, mas você pode desenrolar aí. Olha, a questão da neurodivergência, né? Então, se você está ligado a um sistema nervoso, você tem hereditariedade, você tem condição genética, né? Embora não todas mapeadas. A questão é isso. Estão tentando fazer um mapeamento, né? Tem questão, a gente pode pensar em enzimas, a gente pode pensar em hormônios, a gente pode pensar, claro que tem algo biológico. Não tem dúvida de que tenha algo biológico, que tenha algo ligado ao sistema nervoso, mas o que a gente vai pensar nas questões ambientais. As questões ambientais, elas se relacionam ao ambiente onde essa pessoa está inserida, né? Então, a depender de como ela recebe os estímulos ambientais, ela vai se desenvolver para um lado ou para o outro. Não existem autistas iguais. Nenhum é igual ao outro. Que é diferente de eu pensar um síndrome de Down, né? Um síndrome de Down, ele vai ter uma questão no cromossomo, em 2 cromossomos, né? Você pode ter o mosaicismo ou a questão do cromossomo 21. E aí você vai ter algumas características muito específicas que você visualiza, você percebe, por exemplo, a língua grossa, né, macroglossia. Você vai ter o epicanto, que é o formato da orelha, né? Então aí a gente vê que tem uma questão genética aí, de formação genética. O autista, ele não tem faces, que a gente chama de faces, né? É o termo que se utiliza. O que quer dizer faces? Ele não tem um rosto que você olhe e identifique que há uma diferença dos outros rostos. Então, a gente também não vai dizer que o autista ele tem uma questão física que você olha e percebe, a não ser pelo olhar, né? Tem um dos sintomas é o desvio do olhar. Para a maioria dos autistas, ele não fixa o olhar no seu olhar, ele desvia o olhar, né? Ele é um sintoma que chama atenção. Olha que interessante. Tá? Além disso, as estereotipias, né? Que são comportamentos repetitivos que você vê com muita intensidade
em momentos muito específicos e são comportamentos repetitivos diferentes da grande maioria. Vou dar um exemplo de comportamento repetitivo que nós todos costumamos ter no cotidiano. Quando eu falei do tamborilar dos dedos, né? Quando a gente está ansioso, tem pessoas que tamborilam. Então ficam lá, tem gente que mexe no cabelo, muitas vezes, né? Fica e mexe, e mexe. Aí você percebe que aquela pessoa, ela está ansiosa, que algo está incomodando, que algo está desconfortável. Os autistas, eles podem ter esses comportamentos, mas eles têm outros comportamentos que são muito diferentes, né? Como abanar as mãos, estender os braços para o alto e bater. Geralmente eles estão nos comunicando que algo no ambiente causa um desconforto. Às vezes o grito, eles gritam, às vezes a mesma palavra repetidamente, às vezes uma resposta tardia. O que é uma resposta tardia? A mãe em casa perguntou, tá levando na escola. A mãe em casa teve uma questão ali com a bolacha que ele queria levar aí naquele momento, mas ele queria aquela bolacha. Então ele começa a puxar aquela mãe, ele pega a lancheira, ele joga no chão, mas ele às vezes não consegue dizer, eu quero a bolacha, sem essa bolacha não vou. E o ambiente precisa interpretar essa situação e poder conversar com essa criança sobre isso. E aí a gente vai ter 2 tipos de ambiente, né? Aquele ambiente que faz assim, quer bolacha? Então eu vou até o supermercado, eu vou comprar aquela bolacha que não tem, para ele parar de ter a crise, para ele deixar de ficar nervoso. E aí a mãe vai e compra aquela bolacha. Então aquela criança aprende que aquele comportamento também lhe traz tudo o que ele quer. E ele vai passar a se comunicar. Então, aquilo que era um comportamento que ele não estava conseguindo fazer, expressar adequadamente, piora. Interessante, no meu ponto de vista, né? Sim. E aí, você vai poder extinguir esse comportamento de formas diferentes. Você vai ter os comportamentalistas, que é uma linha da psicologia, que vai dizer que é estímulo-resposta e vai tentar fazer um condicionamento. E você tem os outros autores, que são os autores dos quais eu compartilho, que vão pensar, esse menino é um sujeito, e esse sujeito precisa entender por que o ambiente, naquele momento, não pôde te dar aquele retorno. E o que é que ele vai fazer com isso? Porque senão a família também vai sempre colocar uma outra coisa e não vai explicar para essa criança. E essa criança vai para a escola, talvez sem a bolacha naquele momento, após uma explicação. Mas aí a família chama a escola, na hora que entrega, diz para o professor o que aconteceu. E aí, em algum momento do dia, essa criança dá uma resposta tardia e ela diz ali, ela está brincando, ela diz, bolacha. Então, se a professora não souber o que aconteceu em casa, como é que foi a conduta, ela também não vai saber como conduzir. E aí ela pode dizer para aquela criança, eu sei que aconteceu na sua casa. Você queria uma bolacha? Naquele momento, sua mãe não tinha, que a bolacha tinha acabado. E aí você veio para a escola, né? E qual vai ser a solução? O que você combinou com a sua mãe? Que quando ela voltar para casa, você vai ter a bolacha lá? Ou que tem a bolacha aqui na escola? Tal. Então, dependendo dos combinados, aí essa criança vai entendendo. Porque o autismo ele vai ter como sintomatologia uma tríade que a gente que isso permanece: socialização, interação e comunicação. Então, essa criança estará prejudicada, essa criança, adolescente ou adulto, né? Estará prejudicada principalmente nessas 3 áreas: socialização, interação e comunicação, em função da sua neurodivergência. Então, ele tem uma neurodivergência
e porque ele tem uma neurodivergência, a interpretação que ele faz do mundo, do coletivo, ela é divergente da maioria. E aí, com essa interpretação divergente que ele faz do mundo, ele vai ter implicações na socialização, implicações na interação, implicações na comunicação. E aí você tem um ambiente. Por quê? Onde você socializa? No ambiente. Onde você interage? No ambiente. Onde você comunica? No ambiente. Então, a gente precisa trabalhar os... É dialético, minimamente os dois espaços, né? O ambiente e a pessoa. Porque essa pessoa neurodivergente, né? Ela precisa de um ambiente que viabilize uma melhor comunicação, que viabilize uma melhor socialização e que viabilize uma melhor interação. Nossa, Valéria, você traz com uma clareza tão grande, né? Que assim, só de falar, você fala assim, então é por causa disso, disso e disso. Eu acho que a ação fica muito mais fácil, né? Quando se entende a questão toda, né? Então, e aí, quando o pessoal fala, né? As pessoas falam de nível de suporte ou de graus de autismo, eu já implico nisso, porque eu acho assim, a questão... Hoje, antes você dizia, é um autismo leve. Tem essa nomenclatura, né? Autismo leve, médio. Autismo é leve, mas é isso. O que é leve? Conforme a gente foi estudando, entendendo essa relação tão dialética, né? A gente vai entendendo que não é que o autismo é leve ou grave, ele é, claro, Sim, um funcionamento divergente, e entre os divergentes são diferentes claro. os funcionamentos, né, cerebrais, a forma como ele vai interpretar, está no mundo, mas a gente está muito mais preocupada com o nível de suporte que ele precisa. O que é o nível de suporte? É um nível de suporte social que viabilize melhor socialização, melhor interação e melhor comunicação. Então, se a gente for comparar com outra deficiência, eu sempre faço essa comparação que eu acho mais fácil da gente entender, né? Se você tem uma pessoa cega, o suporte social que ela precisa é braille, o piso tátil, né? São as coisas sinalizadas. Se ela tem baixa visão, que não chega a ser uma cegueira, é uma baixa visão, dependendo do grau da baixa visão, ela vai precisar de um suporte social diferente. Ela não precisa do braille, mas ela precisa de outros recursos sociais. Então, hoje em dia, a gente fazendo uma comparação com o autismo, quando a gente diz nível de suporte 3, autismo com nível de suporte 3, significa que a necessidade de suporte ambiental é grande, porque ele precisa sempre de uma ajuda constante, frequente, insistente, para ele se socializar mais, para ele estar interagir mais e para ele se comunicar. Quando a Camila fala, por exemplo, de comunicação assistiva, e aí também temos a comunicação alternativa, alguns precisam de tablet para se comunicar, e aí, ou tablet ou cartelas, né? Claro. Mas a gente tem outros tipos de recursos também para fazer uma comunicação alternativa. E entender que se essa criança faz uso de comunicação alternativa, ou cartelas para se comunicar, ou usa o tablet para ela apontar o que ela quer, porque ela não fala, porque ela não consegue falar ainda, né? Uma criança não verbal, Sim. ela vai precisar dessa comunicação. Então, essa comunicação, ela não pode ser utilizada só dentro de casa, porque é para ela se comunicar com o mundo. Então, a psicóloga ou a fonoaudióloga, geralmente quem implementa é a fonoaudióloga, vai fazer o início da comunicação alternativa, ela tem que ir na escola e explicar para a professora vai explicar para os amiguinhos, e é com todos, senão a comunicação não funciona. É verdade. Então, esse é um nível de suporte 3. Nível de suporte 2 são crianças ou adolescentes ou adultos que têm todas essas questões, mas
eles não precisam de tanto suporte social. Eles já superaram muitos dos suportes sociais. E aí as pessoas perguntam, tem cura autismo? Não, porque não tem cura. Diabetes não tem cura, hipertensão não temos tem que cura. conviver com várias coisas aí, Temos né? que conviver. Mas a gente pode diminuir os suportes. Então, quando você tem um tratamento adequado, um ambiente adequado, um desenvolvimento adequado, essa criança que seria a nível de suporte 3, ela pode avançar para um nível de suporte 2. Olha que legal. E aí, isso que é legal, né? A gente entender que há um bom prognóstico quando você começa precocemente, em rede, em conjunto, essa criança vai evoluindo. E o nível de suporte 1 são pessoas que praticamente não precisam de ter um AT, né, um acompanhante terapêutico junto o tempo todo. São pessoas, porque hoje a gente vê muitos adultos sendo diagnosticados com autismo. Então, são pessoas que começam a se perceber que, de fato, elas têm uma interpretação muito diferente do ambiente do que a maioria. E aí ela fala, nossa, era isso, né? Tal. Que legal. Mas ela anda, vai para tá conversa, ali, está né? completamente adaptada à sociedade e tal. Mas é uma pessoa com autismo, né? E que precisa de suporte mínimo para estar aí dentro da sociedade e com uma boa qualidade de vida. Perfeito. Acho que é isso. Ô, Camila, que desafio, né? Vocês, professores, você coordenadora lá da Viva. Vocês recebem alunos autistas, Camila? Nós recebemos muito alunos autistas, a gente recebe todos os tipos de criança, não só autista, como todas as especificidades. Sim. E como que é o desafio lá de coordenar os professores com crianças, né, de todo jeito, né? O acolhimento dessas crianças, como é que vocês fazem lá na Viva? Qual é o procedimento? Tem uma regra, tem um olhar, com certeza tem um olhar, porque está aqui, né, a Valéria, que tem esse olhar maravilhoso, né, para essa situação, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pra gente, o mais importante é a formação, porque a gente precisa ter conhecimento para a gente conseguir saber como que a gente vai atendendo todas as crianças individualmente, né? Porque não só as crianças autistas, muitas crianças vão tendo muitas necessidades durante essa infância. Coisa, né? Eles estão aprendendo, eles estão vivendo as primeiras experiências sociais deles agora. E vão acontecendo alguns momentos que eles vão precisando um pouquinho mais de ajuda. E quando a gente vai tendo essa formação, essas trocas que a gente tem, que é muito importante, a gente vai entendendo como que vai acontecendo o funcionamento até neurológico das crianças, para a gente começar a saber que tipo de suportes a gente vai dar para elas nesses momentos. E a gente vai fazendo essas formações com as professoras o tempo todo, assim, algumas formações externas, até a Valéria fez uma formação muito grande com todas as professoras. Só essa aula que ela deu aqui pra gente, né? Como clareou, né? Eu realmente tinha bastante ignorância sobre o assunto e falei, nossa, é isso! O ano passado, a gente fez um trabalho muito grande com a Valéria em relação a entender realmente o que é o autismo, como que a gente pode ajudar essas crianças, que suportes que a gente pode dar para elas. E a gente tem um trabalho diário ali, a coordenação e a professora. A gente tem reuniões semanais, sempre que tem necessidade, mais reuniões, que é onde a gente vai conversando sobre as crianças, a gente vai pensando que momentos que a gente pode estar ajudando elas, que momentos que a gente vai precisar do grupo para isso, do auxílio das famílias, que momentos que a gente vai precisar da psicóloga dando um suporte maior pra gente. E é verdade mesmo eu acho que na escola a escola é o maior filtro, né? Que as pessoas falam assim, nossa, o número de autismo está aumentando cada vez mais, Você percebe isso na escola? Você tem esse olhar? Você percebe mais crianças com autismo chegando? Crianças diagnosticadas ou não? A gente percebe, sim, um aumento no número de crianças que a gente tem na escola, mas a gente também começa a perceber na nossa sociedade um aumento de pessoas que estão mais instruídas, trazendo mais as crianças e tendo mais conhecimento, porque antes alguns sintomas, algumas coisas
que Passava batido, que né? passavam batidos, hoje eles são identificados mais fáceis. Acho que com uma boa conversa com a Valéria aqui, a gente pode olhar e falar assim, nossa, tem isso aqui, eu tenho isso. Acho que hoje Eu acho que muito adulto acontece isso hoje, né, Valéria? De ter essa percepção e falar, nossa, Mas, né? então, mas também tem muito adulto que chega no consultório, eu acho que eu sou autista, precisa fazer uma avaliação. Tem o contrário que eu acho também. que é a coisa da medicalização e da patologização. A gente está patologizando tudo, né? E se você me permite dizer, nesse mundo onde todo mundo é massa, né? Fazendo uma questão social, quando você tem um diagnóstico, você fala, vão me ver. Né? Então... Mas Entendi. assim, não que os diagnósticos não existam, que os autismos não existam. É só mas um parênteses é só aqui, um né? parênteses, Isso. né? A gente precisa parar de procurar mais problema individual e entender que nós somos fruto de uma sociedade, né? Achei lindo a analogia que a Camila fez ali. E aí, eu acho que era legal ela falar da aldeia, né? Que eu acho que isso é importante, Camila. Porque a gente fica colocando no indivíduo coisas que, às vezes, são resultados de uma sociedade opressora, de uma sociedade que não permite as vivências, né? A gente tem muitos diagnósticos pós-pandemia, e a gente esquece que teve uma pandemia, que tem crianças que nasceram na pandemia, onde elas cresceram por 2 anos ouvindo, não pode chegar perto das pessoas, porque você vai morrer, né? Então, isso vai fazendo com que aquela interação daquela criança esteja ali, né? prejudicada, distorcida, onde ela conversava com todo mundo com a máscara aqui. Pois a gente esquece que teve uma pandemia e que isso trouxe sequelas para as nossas crianças. Trouxe dificuldades de desenvolvimento social, de comunicação, de interação para as crianças. É verdade. E aí faz com que elas cresçam achando que deveria ser assim, ou tendo esse distanciamento também, né? Exato. E aí, ele não fica com ninguém, não gosta de chegar perto das pessoas, não dá a mão para ninguém, não sei o quê. Poxa, mas quando ele nasceu, a primeira coisa que eu vejo, com que idade ele estava na pandemia? Peraí, né? Não podia chegar perto de ninguém. Não podia chegar perto de ninguém. É diferente você ter um bebê de colo na pandemia, e você ter uma criança de 2 anos, a Camila sabe muito melhor que eu, que precisa desse social para desenvolver na pandemia. E que ficou fechada em casa com o pai, com a mãe, algumas no chiqueirinho, para a mãe poder trabalhar, o pai poder trabalhar. Home office. Puxa vida, olha as implicações, né? Tudo isso, né? Então, a seletividade alimentar, o que essa mãe fazia de comida para essa criança, o que ela oferecia. Congelados. Pois é, quem conseguia, né? Outro dia veio uma mãe e falou assim para mim, eu não sei o que fazer para tirar minha filha do celular, com 3 anos de idade. Eu falei, mas quem deu o celular? Porque, ela é viciada no celular, ela é fixa. Eu falei, mas quem deu para... Quem apresentou? Porque ela não nasceu com o celular na mão. Alguém deu o celular para ela. Ela falou, Valéria, fui eu, né? Fomos nós que demos. Eu falei, bom, por que você deu o celular para ela? Porque eu precisava fazer as coisas. E ela estava lá, ali, né? E eu dei o celular. Aí eu disse para ela assim, vamos pensar, o que a sua mãe fazia quando você era pequena? E ela queria fazer as coisas... Né? Que também é outra realidade da mulher hoje em dia. Exatamente. O que ela fazia? Ela falou, Valéria, ela me deixava tirar todas as panelas do paneleiro, eu jogava tudo no chão. Enquanto eu brincava com as panelas, ela cozinhava, conversava comigo e tal. Eu falei, por que você não faz a mesma coisa? Por que você dá um celular? Porque vou ter que juntar as panelas. Eu falei, quem juntava as panelas? Eu. Você com sua mãe? Sim. Então, vamos trocar o brinquedo? Deixa ela brincar com a panela, porque o seu celular também é um brinquedo de adulto. Porque a panela é de adulto, mas o celular também é. E vamos ver o que acontece. Mudou completamente a criança. Né? Então, assim, às vezes é uma mudança
do coisinha, social. cara, é um olhar experiente, um olhar que tem esse preparo, né? Faz toda a diferença. Eu acho que faz. Faz Desculpa, toda a Camila, diferença. fui aqui atravessando a conversa. Uma conversa Não, nossa é uma mesmo. conversa É uma geral, troca. é uma troca, E, né? inclusive, a Valéria até falou que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? E a gente estava falando da relação com os pais. E eu falei para ela, eu abri uma reunião de pais recentemente falando que eu gosto muito de um provérbio africano, que ele fala que precisa de uma aldeia para educar uma criança. Porque é isso, ninguém faz nada sozinho, a gente precisa da escola, precisa da família, da sociedade. Se a gente tivesse mais esse senso de unidade, de que a gente precisa, não doía tanto. Mas a gente tem essa coisa que eu acho que tudo a gente tem que fazer sozinho, não pode contar com ninguém, né? E é isso, a gente precisa estar alinhado o tempo inteiro. As crianças, elas precisam da mesma resposta em algumas situações. Se às vezes elas estão na escola, tem um tratamento para uma determinada situação. Chega em casa, é outro tratamento. Ela começa a ficar confusa. Peraí. Pra onde vai? A criança está começando a construir o senso dela de socialização agora. As primeiras interações que ela vai ter nessa sociedade é na escola. Porque é diferente do núcleo familiar. Sim. Na escola, eu vou ter pessoas com diferentes culturas, com diferentes bagagens, com diferentes combinados, porque cada família tem o seu. Sim. E na escola, a gente tem um senso único desses combinados. E a criança vai entendendo como isso vai acontecendo, essas primeiras interações. Então, quando a família está alinhada com a escola, a chance dessa criança desenvolver ela é muito maior. Com certeza. Bom, nós vamos voltar aqui na escola, que eu quero saber bastante coisa ainda, que estava até olhando aqui umas perguntas que eu separei para você. Mas aí, voltando ao tema do autismo, vamos aproveitar a Valéria, que ela é, minha nossa, quanta informação, né? Bacana. Bom. Ô, Valéria, o autismo, vocês têm observado, né? Porque ainda, como você disse mesmo, não tem nada fechado, é uma observação. Ele afeta mais as meninas ou os meninos? Ou não tem nenhuma relação isso? Tem uma relação. Historicamente, porque quando o Kanner foi o primeiro que descreveu, né, as crianças autistas, ele escreveu 11 meninos. Uau. Então, a gente dizia que a maioria eram meninos. Ainda são, né? Mas não na proporção que era antigamente. Hoje em dia, a gente tem diagnósticos de meninas muito bem feitos, muito adequados, dizia-se que era a maioria menino. Uhum. Agora, se você for levantar a questão de gênero, a gente vai pensar, né? Por que é mais rápido a identificação para os meninos? Porque dos meninos, né, gênero masculino, se espera que eles estejam sempre extrovertidos, brincando para fora, conversando com todo mundo, fazendo isso e aquilo. E as meninas, uma menina quietinha é o que é esperado, né? Uma menina quietinha, que não se dá muito. Ela é tímida, ela é quietinha, mas que gracinha, que bonitinha. Né? Lugar de mulher é na timidez mesmo. Bota um lacinho aí. Né? E aí, então, o menino não. O menino não é visto adequadamente, o menino tímido. Então, logo alguém que faz, né? Que faz arte, né? Ou é um menino atirado demais. E aí ele vê, o que as pessoas veem? Ele não tem medo do perigo. Ele tenta, porque é uma característica, né, do autismo. Alguns não têm. Então, eles sobem numa escada enorme, vão para a janela, né, e tal. Primeiro é esperado, o menino não aceita muito ordem, mas, nossa, mas é demais, parece que ele quer se matar. Aí, as pessoas vão buscar. Mas eu ainda acho que essa questão de gênero tem a ver com a expectativa social que a gente tem de meninos ou meninas. Eu sei que não é o tema, mas é também. Sim, quando a gente diz da comorbidade, né? Tem muita gente que são um diagnóstico inicial e mais um outro a partir daquele. Então,
tem gente que diz ele é autista com TDAH, né? Então, Oh. transtorno do déficit de atenção de hiperatividade, né? Então, essa criança que tem esse transtorno de déficit de atenção de hiperatividade, geralmente é aquela criança que está pulando, que está explorando o mundo, que está correndo, que eu acho que é uma coisa muito gostosa que a gente vê lá na Viva, né? A possibilidade da criança explorar os espaços. Sim. Porque criança É isso. É isso. E aí, como a gente, que é mãe, né, que trabalha, que tem milhões de funções e que muitas vezes não tem a divisão com o parceiro ou com qualquer, né, pessoa que você possa contar, a gente tem muito mais coisas para fazer. A gente tem as tarefas de casa, Sim. a gente tem as tarefas da maternidade e a gente tem as tarefas da vida profissional, que as pessoas têm esse direito. Sobrevivência, né? Não, e o direito, E o direito, né, de Valéria, fazer a sua né? evolução social, né? Isso aí. Profissional, né? Então, como a gente tem essa série de tarefas, a gente quer a criança tranquila. Porque se a criança estiver tranquila, a gente consegue dar conta das nossas tarefas. Então, aquele comportamento que não incomoda a mãe das panelas lá atrás, hoje nos incomoda muito mais. Porque a gente quer fazer as coisas, acabar. E aí é muito mais fácil, porque eu vou ter que juntar a panela depois, não, eu já dou logo esse celular. Deu agonia, só de pensar em juntar as panelas. Eu já dou logo esse celular, essa criança se aquieta, muito mais fácil, depois eu tiro o celular e diz que acabou, e tal, não sei o quê, vamos pro banho, vamos para isso, e isso vai fazendo com que a gente também crie diagnósticos. E aí a gente vai patologizando, vai dizer, aquela criança não para quieta. Será que ela não para quieta? Ou eu que não tenho tempo de quietude, ou não estou dando espaço para essas crianças se expressarem. Então, a escola é esse espaço, mas não são todas as escolas. Exatamente. Eu faço realmente uma defesa às escolas que trabalham com a perspectiva da Viva, né? Existem outras, mas sim, claro, que não são tradicionais, que não estão colocando as crianças sentadas numa mesa na educação infantil exaustivamente para fazer lição, reproduzir lição. Não, as crianças exploram o ambiente, elas exploram tudo que está na natureza, não é? Então, isso faz com que ela possa ter a infância que está sendo roubada das nossas crianças. E aí, como a gente rouba esse período da infância, a gente adoece as nossas crianças, que chegam no psicólogo, que se não for experiente, que se não tiver um bom senso, no mínimo, de fazer uma leitura ampliada, vão recomendar para um psiquiatra, vão diagnosticar e vão medicar essa criança. Que tem muitas tomando Ritalina, tem muitas tomando que é metilfenidato, que Ritalina vem de cocaína, né? Quer dizer, é o mesmo princípio ativo, né? E a gente está tendo crianças adoecidas porque o ambiente não colabora. Valéria, você trouxe uma coisa bem importante aí. Você falou de profissionais, né, que às vezes não conseguem ter esse olhar. Agora, quando a gente fala de cuidadores e de professores, como é que eles podem identificar esses sinais de autismo? Vou tentar, Camila? Quer se jogar nessa, Camila? Eu acho que professores e cuidadores, eles não são profissionais, como a Valéria mesmo disse. Uma pessoa que vai conseguir identificar, nesse primeiro momento, vai ser um neurologista, a psicóloga, que vai fazendo essa indicação. A gente, na escola, a gente consegue entender alguns marcos de desenvolvimento esperados para aquela faixa etária. Quando a gente vai percebendo, e a gente vai entendendo o tempo de cada criança também. Tem isso Tem também. criança que começa um pouco antes, um pouco depois. Quando a gente vê que tá fugindo um pouco disso, a gente chama a família. A gente conversa com a família para ela procurar esse especialista, para a gente entendendo se está tudo bem, se ainda tá tudo bem esperar, o que a gente pode fazer também para estimulando essa criança. Mas esse é um trabalho que não é feito pela escola em si. Como a gente falou agora, né? É um trabalho de todo mundo. Então, é sempre uma conversa entre a escola e a família.
E depois a gente vai entendendo os próximos passos, mas a gente vai identificando cada coisinha, porque a gente vai tratando, principalmente lá na Viva, cada criança individualmente. Então a gente vai entendendo cada um. Uhum. E essa troca com as famílias, ela é constante. Perfeito. Acho que tem uma coisa importante que você traz, né, Camila, que é o seguinte: a professora, ela tem outros colegas, outros alunos, né, outros estudantes ali, e ela tem essa experiência do olhar para além da experiência teórica, né? E a professora, ela entende que ela está sempre em formação. Ela precisa buscar ajuda quando ela tem algum tipo de dúvida. Então, ter uma escola que dá esse tipo de suporte, a coordenação, né? Então, ela vai procurar a coordenação. Diz, nossa, estou achando que aquela criança, embora cada uma tenha seu ritmo, me chama atenção em determinado aspecto. Dá uma olhada você também. Então, ela tem essa aldeia, né? Esse Aldeia. grupo de pessoas que todas são educadoras, com o Sim. mesmo fim, com o mesmo objetivo, com o mesmo arcabouço teórico e prático, embora tenha algumas diferenças, e elas vão discutir, parece, né? Vale a pena chamar, o que você acha? E tal, né? E aí ter humildade Claro. de também não ficar fazendo diagnósticos levianos, isso é um Sim. cuidado que é necessário, porque eu recebo muitas famílias no consultório, assim, a professora disse que acha que ele é autista. Bom, a mãe já vem apavorada, Sim, né? sim. Atrás desse tal de ser diagnóstico. Se o adulto olha na internet, faz um Meu teste lá Deus. e acha, Foi. você imagina a mãe de uma criança Que pequena, angústia, você né? é mãe, É. né? Você vai para uma reunião na escola, alguém fala para você, acho que ele tem autismo. Poxa, Deus do como céu. assim? Isso é todo um processo, Então, né? esse cuidado que ela fala, eu acho importante, né? Ô, Valéria, outra coisa, você falou você falou aqui desse diagnóstico TDAH? leviano aqui. Ah, A minha pergunta, quanto tempo se leva para trazer um diagnóstico desse à tona, por exemplo? Porque o professor está lá no dia a dia com a criança e vê uma coisa ou outra, e aí vai lá e fala um negócio desse. Mas, efetivamente, quando cai na sua mão, né? eu acho que quando a criança é nível de suporte 3, a gente consegue fazer rapidinho. Rapidinho, né? Né? Já tá Você bem vê, evidente ali, né? Fica muito evidente, porque ela tem muitas questões, né? Mas a gente tem na infância muitos transtornos de linguagem. E esses transtornos são confundidos com o autismo. E aí é só fazendo mesmo uma avaliação neuropsicológica e eu defendo isso, né? Eu faço avaliação neuropsicológica, mas eu acho que a avaliação neuropsicológica, ela não pode ser só uma bateria de testes que a gente faz e não acompanha depois. Eu gosto de fazer a avaliação neuropsicológica, levantar os aspectos. Vamos pensar numa criança que está entre 3 e 5 anos de idade. Fechar o diagnóstico desse antes dos 5 anos de idade, eu acho precoce. Embora acho que a gente precisa intervir precocemente. Sim. Mas isso não quer dizer que a gente acompanhar já fez. E ali, né? Eu gosto de dizer para os pais, olha, eu encontrei, para os pais, e discutir com o neurologista mesmo, né? Eu encontrei esses comportamentos que demandam para um autismo, né? Que levam para um autismo, né? Então, são características, sim, mas a gente precisa tentar algumas intervenções para ver esse tipo de mudança. Então, a gente avisa a família, conversa, explica e vai tentando algumas intervenções para ver onde a gente vê melhora deste comportamento, né? E aí, às vezes, a gente percebe, eu já tive caso de ver que a criança sumiu todo o transtorno de linguagem, não tinha nada, era um momento do desenvolvimento, uma criança pós-pandemia. Sim. E aí a mãe veio com a história da poda neural, que não sei o que, não sei o que lá. A gente fez uma intervençãozinha, uma orientação parental. A escola é maravilhoso, gente. Ir para a escola hoje em dia, para as crianças, é fundamental. Ela precisa estar com as outras crianças. E aí você vai trabalhando, a escola vai trabalhando. Daqui a pouco aquela criança está lá, e a gente, descartamos. Não tem autismo. Mas isso, geralmente, quando a suspeita é de nível de suporte 1 ou até 2.
Acho que você falando esse isso, tempo Valéria, maior, me veio né? muito, assim, que às vezes as famílias me procuram e falam assim, ai, o pediatra suspeita, a psicóloga suspeita, mas ainda não tem idade para fechar diagnóstico, o que que eu faço agora? Eu sempre falo para eles, vamos pensar, se existe essa suspeita, é porque existem algumas coisas que a gente precisa cuidar. Então Isso. vamos cuidando dessas coisas. Isso. Normalmente, assim, tem um atraso de linguagem, então pode ser ou não, Sim. que seja. E aí, mais pra frente, vão ter esse diagnóstico. Mas se pediu pra procurar uma fono, então por que a gente já não vai cuidando disso agora? Sim. Antes desse É um diagnóstico. processo, né? Porque se tem a dúvida, quer dizer que existem algumas coisas que a gente precisa cuidar. É verdade. É verdade. Existe a diferença. Ô, Valéria, agora quando você tem o diagnóstico, né? Fechou o diagnóstico. E aí? Como é que vocês acompanham essa criança dentro da escola? Como é que é essa? Não só dentro da escola, né? Porque tem a casa também, né? Mas como é que é o acompanhamento dessas crianças? Eu sempre faço acompanhamento junto com a escola, né? Tem o plano de desenvolvimento individual que a gente elabora dentro do consultório para poder direcionar que tipo de atendimento a gente vai fazer, Sim. quais são as etapas que a gente vai cuidar, né? Como é que a gente vai cuidar, junto com a orientação de pais, né? Orientação parental. Aí, a depender da família, por exemplo, tem famílias que, tem a babá, vamos acompanhar a babá também, vamos à casa. Eu gosto também de visitar a casa, né? Então, eu vou na casa e eu vejo como é que essa casa está configurada em termos de quais são os espaços que essa criança tem para ter autonomia, porque aí eles pensam, não tem autonomia para nada, eu tenho que segurar o tempo todo. Então, vamos lá, vamos ver o que tem na tua casa. Tem uma coisa que a Camila trouxe aqui, que é a questão do contorno. Ele é muito importante, né? O que é um contorno? É contar para essa criança que lugar ela está e o que ela pode fazer, né? Então, às vezes eu chego na casa, tem brinquedos espalhados por toda parte, não existe um espaço para essa criança brincar de fato, né? Então, tem um brinquedo na cozinha, tem um brinquedo na sala de jantar, tem um brinquedo... E cadê? Qual é o espaço dessa criança? Então, às vezes eu digo assim, olha, você põe um tapete. Você quer pôr na sala? Bota lá um tapete, coloca o tapete na sala, que fica junto com vocês, e no tapete coloca uns baús, umas caixas, e essas caixas vão ter os brinquedos da criança. Ela vai poder brincar na sala? Lógico, é a casa dela, Claro. né? Vai poder brincar, mas ela tem um espaço mais delimitado. E eu tenho sentido muita dificuldade dos familiares, de todas as crianças de modo geral, aproveito para dizer, em dar esse contorno para as crianças. Tudo pode, a criança fica sem bússola, a criança fica sem norte, ela acredita que todos os espaços são dela, todos os espaços da casa são dela e, portanto, todos os espaços do mundo são dela. Aí ela vai para a escola e descobre que ela tem um colega, que ela tem que dividir esse espaço com esse colega. E aí nós temos um problema dentro da escola, essa criança passa a ter um sofrimento, porque o que eu digo, o contorno, ele vai evitar ou minimizar este sofrimento do impacto social. Ninguém é sozinho no mundo, a gente tem que partilhar o mundo. Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, eu vou na casa, às vezes eu converso, depende de cada caso, né? Eu converso com o avô, com a avó, vou à escola, faço o meu plano individual e eu, no meu caso, auxilio as professoras a fazerem a adaptação curricular e o plano pedagógico de desenvolvimento, mas é porque eu tenho essa formação em psicologia, em pedagogia e psicopedagogia. Mas as psicólogas que não têm, eu acho que elas têm que ir e conversar com a professora na horizontalidade. Isso é uma coisa importante. Nós temos na nossa área uma verticalização de saberes. Então, profissionais da saúde se acham melhores e mais competentes do que educadores e professores. Nós somos horizontais. O conhecimento da Camila eu respeito, de todas as professoras, ela respeita o meu e a gente partilha saberes em prol do desenvolvimento daquela criança. Então, psicólogo que vai, eu sempre falo isso, que vai na escola mandar no professor,
é porque ele não entende nada de educação É verdade. e não está respeitando o profissional. E quem perde com isso? A escola, a família e principalmente aquele estudante para o qual nós estamos trabalhando, né? Então, essa junção de saberes, ela é fundamental para que aconteça uma sincronia no desenvolvimento dessa criança. Todo mundo tem que falar a mesma coisa, como disse a Camila. É. Simples assim. Simples. Não dá para a escola falar uma coisa, a avó falar uma coisa, o professor de natação falar outra e a psicóloga falar outra. Não tem, a gente precisa estar junto, sintonizado, né? Mesma frequência, para aquela criança não ficar mais perdida do que ela já está, né? Você falou aqui, a gente vê claramente aqui o desafio dos adultos, né? De inserir essa criança, de fazer todo um trabalho e tal. Sim. E para a criança? Quais os desafios dela? Os desafios dela, primeiro, eu acho que é suportar, né, toda essa demanda dos adultos para que ela desenvolva do jeito que o adulto está querendo que ela faça, né? Tem um autor chamado Winnicott, ele fala da profecia, né? Quando nasce uma criança, a mãe e o pai profetizam. Vai ser não sei o quê, vai ser não sei o que lá. Gente! E aí ficam correndo atrás da própria profecia e não deixando a criança ser quem ela quer ser, né? Exato. Então, a gente precisa começar a deixar a Como criança... é o nome do autor? Eu adorei. Winnicott. Ele fala da profecia, Que né? bacana. Que se autorrealiza em alguns momentos e tal. Sim. Mas a gente cria uma expectativa. É. Então, eu acho que a criança entra num sofrimento também porque ela quer dar conta da expectativa das professoras, dos pais, né? E de todos o entorno. Eles não querem desagradar. Então, que tratamento a gente pode fazer? Primeiro, acolher essa angústia da criança no consultório de psicologia, para que a gente possa entender o quanto ela está sofrendo com essas pressões ambientais. Depois, criar um plano de trabalho, e vai depender de cada um, onde a gente consiga minimizar essa dor, esse sofrimento, que é um sofrimento causado pelo social. Então, a gente faz as intervenções e vai trabalhando com a criança concomitantemente, ou com o adulto, ou com o adolescente, para que ele possa suportar e se colocar melhor diante dessas demandas com mais qualidade, né? E ajuda bastante. E a gente faz isso com crianças na sala de ludoterapia, brincando com elas, propondo algumas atividades onde ela vai poder elaborar essa dor melhor, né? Entender, interpretar e devolver para o ambiente, isso é uma elaboração. Com os adolescentes também, né? A gente faz a ludicidade, ela varia. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer com adolescente, principalmente, é de chamar a família para jogar comigo, sabe? Para vir fazer uma atividade comigo e com o adolescente dentro do consultório, né? Eles adoram e a gente vai vendo milhões de coisas. E com o adulto, a gente vai trabalhando também como é que é essa dor, vai trabalhando a conscientização de ser autista, entender o que é que você tem, né? E que isso não é o maior problema e horror do mundo. Isso não é minimizar o preconceito, né? Sim. Em relação a isso. É dizer para as pessoas com autismo que elas não são incapazes, elas têm muita capacidade de evoluir, de estar no mundo, de desenvolver uma vida. Aí eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que frustra muito as famílias, um diagnóstico de autismo, por exemplo, onde a criança tem inúmeras superações, né? Então, a gente entende que tem alguns casos mais graves, que a criança tem que tomar medicação mais específica, medicação pesada e tal, fazer acompanhamento com fono, com fisioterapeuta, com não sei o que lá, usar botas ortopédicas, uns casos mais graves, assim.
Essas crianças, com o tempo, elas terão condição de ter uma vida normal, fazer suas próprias escolhas, casar, ter filhos? Há algo que as impeça? É uma pergunta muito específica, né? Mas eu acho que é a uma dúvida de todo expectativa, mundo, né? Eu começaria perguntando para você o que é uma vida normal, né? É. Mas aí a gente pode pensar sobre ela mais adiante, né? Eu digo Mas, que é uma assim, expectativa dos pais, é né, uma Valéria? expectativa de todo de mundo, todo mundo, inclusive na verdade, deles, né? né? Porque eles também olham Da qualquer pressão, pessoa né, com do- deficiência, É. quer namorar, quer casar, quer beijar, quer estar junto, né? Sim. A depender do entendimento que elas têm sobre Ainda bem que a gente isso. faz uma pergunta para uma psicóloga que vai conseguir entender essa. Elas têm esse desejo e a gente também tem uma história de olhar para uma pessoa. Eu vou dar também um exemplo da deficiência, da cegueira. Uhum. Eu olho para uma pessoa cega e eu praticamente deduzo que ela é incapaz de trabalhar, de namorar, de ter filho, não sei o que. É verdade. Isso também a Lídia Amaral descreveu quando ela vai falar da angústia, né? Isso é uma mentira. Isso foi criado pela sociedade, né? Então, essa pessoa é capaz de ter uma vida mais comum, se assim ela quiser. Então, a gente precisa entender quem é esse sujeito. É obviamente que, a depender do nível de suporte que ela necessite, isso vai ficando mais difícil, por exemplo, trabalhar. Uma pessoa com nível de suporte que necessita de um nível de suporte 3, para ela trabalhar, a empresa ela tem que oferecer toda uma estrutura possível para isso. Mas é possível, né? Que já é diferente para uma pessoa com nível de suporte 1. Sim. A empresa praticamente não tem que oferecer nada, porque ela tem uma vida comum. Casam-se, têm filhos, nada afeta a questão da fertilidade, né? Sim. Todos eles podem ter seus filhos e tal. Eu sempre dou um exemplo de um casal, né? Que é a Cláudia Sofia, ela é surda cega. E ela é casada com um surdo cego. E eles vivem juntos na casa deles, sozinhos. Olha que lindo. Cozinham, comem, saem, trabalham. E aí ela sempre faz uma piada, né? A piada dela, né? Ela diz assim, o único problema é quando a gente se perde em casa. Às vezes a gente demora um pouquinho mais para se encontrar, mas a gente se encontra. Mas se encontra em algum momento. E tal. E tá tudo certo. Quem imaginaria que uma pessoa que é surda, cega, teria uma vida tão independente assim? Né? E tem. E ela milita. Ela é ótima, Olha, né? que maravilha. Tem várias matérias dela aí. E você falou de estrutura, né? Agora eu vou me concentrar em você, Camila. Eu queria saber um pouquinho sobre a escola, né? Se a escola tem uma estrutura própria para acolher crianças com autismo, para desenvolver esse trabalho aqui que a Valéria tá trazendo para a gente aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa estrutura. Acho que pensando na Viva, a gente tem uma estrutura para acolher crianças, para desenvolver crianças. É óbvio, se alguma criança tiver alguma necessidade específica, a gente vai pensando nisso. Acho que um grande exemplo são os balanços de pano que a gente tem, que ajuda as crianças a se autorregularem. Olha que legal. É verdade. Se a gente precisar, a gente já teve criança que precisava de um suporte para o pé, quando estava sentado. A gente foi fazer, a gente vai pensando em cada uma e o que a gente precisa, mas a estrutura da escola em si é para desenvolver essa primeira infância. Então a gente tem natureza, tem os móveis pensados na altura deles, para eles. Ótimo. A escola é pensada para as crianças. E quais as adaptações pedagógicas, por exemplo, que a Viva faz para os alunos com autismo? Porque como o nosso assunto hoje é mais focado no autismo, né, a gente, para entender essa questão. A Valéria já começou a falar um pouquinho sobre isso. Ela já deu um spoiler ali. Acho que a primeira coisa, quando a criança entra na Viva, independente se ela tem autismo ou não, a gente faz uma entrevista de acolhimento com essa família primeiro. Para conhecer a família, para conhecer a criança, para conhecer esses hábitos dela em casa. E aí, depois que a gente fez essa primeira entrevista, que a gente também vai conhecendo a criança, a gente vai fazendo esse PEI que a Valéria falou pra gente. Então, a gente vai pensando nos conteúdos, nos objetivos que a gente tem na escola e que adaptações a gente vai precisar fazer para essa criança. E aí, senta a coordenação, senta a professora, e muitas vezes, se essa criança tem especialistas, a gente chama também. E aí, a gente vai construindo esse plano desse ensino individualizado da criança juntos. Várias mãos, né? É isso mesmo.
Eu queria falar um pouquinho sobre a metodologia sócio-interacionista. Eu acho que é uma coisa específica, né, da escola, e é legal a gente trazer isso com as abordagens do Reggio Emília e o M. Pichler, adotadas pela Aviva, né, que pode contribuir para o desenvolvimento das crianças com autismo. Como que é essa metodologia? Eu acho que quando a gente pensa em socio-interacionismo, que a gente fala que a gente acredita que a nossa escola é socio-interacionista, a gente vai acreditando que as crianças aprendem a partir da socialização, a partir da interação. Acho que o próprio nome já vai trazendo já traz isso. E a gente vai esse movimento aí, né? Exatamente. A gente acredita que ele vai construindo essa relação a partir disso. E quando você traz pra gente, que a gente tem algumas inspirações, sim, que a gente... M. Pichler, Reggio Emília. Quando a gente fala de M. Pichler, ela era uma pediatra húngara. E ela estudava esse desenvolvimento dos bebês e das crianças de 0 a 3 anos. E eu acho que pensando no autismo, muitas das coisas que ela traz vai contribuindo. Principalmente quando ela vai falando sobre esse movimento livre, que a gente vai entendendo que a criança vai tendo o tempo dela. Que a gente vai pensando nesse ambiente, como a gente vai organizando ele para que a criança vá chegando nesse movimento. E pensando que cada um tem o seu tempo. Quando a gente vai falando também de M. Pichler, a gente vai pensando muito nesse adulto de referência. Nesse vínculo seguro que a criança vai precisar, independente se ela for autista ou não, mas isso vai ajudando nesse desenvolvimento, pensando nisso, a previsibilidade que isso traz, porque a criança vai precisando dessa previsibilidade para se organizar, para entender os ambientes. Ontem eu estava conversando com as famílias sobre a importância, por exemplo, da rotina. Sim. Porque quando a gente começa o dia, a gente senta com as crianças, a gente tem esse momento de acolhimento, mas a gente vai explicando para ela o que vai acontecendo nesse dia. Isso vai diminuindo a ansiedade dela, ela já sabe que vai ter um parque, vai ajudando ela a organizar o pensamento dela, porque a gente está falando de uma escola de educação infantil. As crianças, ela ainda não tem claro essa linha temporal. Ela vai entendendo esse tempo a partir dos acontecimentos do dia. Eu sei que minha mãe veio me buscar depois do almoço. Eu sei que depois... Faz tanta diferença para ele saber exatamente a hora que a gente vai, né? O que também faz diferença para a gente saber o que a gente vai fazer no dia. Isso verdade. Não é diferente para a gente. É verdade. A gente tem uma agenda, a gente coloca, a gente programa o seu dia. E aí a gente esquece que a criança também tem a dela, né? A cabecinha dela. A gente fala isso para os adultos. Quando você chega num lugar... e você não sabe o que você vai fazer, você vai para uma reunião, você já não começa a ficar um pouco mais ansioso? Por que será que me chamaram aqui? O que será que vão falar aqui? Isso já vai gerando uma ansiedade na gente. Isso me lembra de uma cena do Divertidamente 2, que eu acho tão bonitinha, né? Que ali a gente entende todas as emoções, não sei se vocês chegaram a assistir esse filme. É muito bonitinho. E tem uma parte da ansiedade, né? Que ela vai ficando ansiosa, já chega uma hora que ela trava e fica assim, né? Fica dando um bug, assim. E é muito bonitinho, né? Ali a criança também entende, né, as emoções todas separadinhas ali. Eu acho tão bonitinho aquele filme, você falando aqui agora me veio na cabeça. E tudo isso vai ajudando a gente. A Amy Pichler, ela foi estudando muito isso, e tudo isso vai contribuindo pra gente no que a gente acredita como primeira infância. Como você falou da nossa abordagem regiana, né, que Malaguzzi, ele reconstruiu uma cidade pós-guerra, né, uma educação ali nessa cidade. Bem desafiador, né? Eu acho isso muito importante, que vai até encontro com o que a gente estava falando no início, né? Porque foi uma escola nessa cidade que foi construída com todo mundo fazia parte. Eles entendem que todos são educadores dentro dessa escola. E a gente também entende isso na Viva, que a criança vai aprendendo com cada pessoa, não é só com a professora, é com o porteiro, com a cozinheira, com o jardineiro, com todo mundo que vai contribuindo sobre isso. Quando a gente também fala da nossa abordagem, dessas inspirações regianas que a gente tem, a gente vai pensando nos projetos a longo prazo, porque na Viva a gente vai trabalhando com esses projetos que vão vindo do interesse dos alunos, e a professora, ela vai validando eles. Esses conhecimentos que as crianças já trazem, trazendo novas informações sobre isso. Esse projeto ele é feito durante o ano, mas é semana a semana que ele vai sendo construído, porque é a partir desse interesse das crianças. E quando a gente pensa em crianças autistas, a Valéria vai poder falar muito melhor do que eu, o hiperfoco deles, quando a gente tem essa constância desse trabalho, isso também vai ajudando eles a estruturar o pensamento. Como é que vocês inserem a criança autista nessa série de atividades?
tendo ela, às vezes, um comportamento discordante ali com os demais? Isso depende, né? Depende do nível de suporte mesmo, né? Se é uma criança com nível de suporte 3, geralmente ela tem um AT, que é um acompanhante terapêutico, que fica com ela na escola Isso. e que vai... Só que ele não é o único amigo, que eu acho que é um engano, né? Sim, sim. Ele não está lá para ser o único amigo da criança, ele não está lá para ser, desculpa o termo, né, com respeito, a babá das crianças. Sim, Ele sim. está para mediar esta relação de comunicação, de interação e de socialização Quando com é necessário as ali, outras né? crianças, quando necessário, e à disposição da professora. Olha, que Né? bacana. Eu acho que isso é muito Isso é um importante, grande suporte, porque né? se a professora... E o formato do trabalho na Viva, ele é excelente para as crianças com autismo. É? Por quê? Porque elas precisam estar no mundo, experienciar muitas coisas, e nessa experiência, nessas vivências, ela vai se constituindo pessoa, porque não é o autista fulano, ele é uma pessoa que tem autismo. E essa pessoa, às vezes, acaba não sendo vista em outras escolas. É muito chocante dizer isso, mas às vezes eu vou numa escola e digo, o meu autista perdeu até o nome, né? A criança não tem mais nem nome, virou virou uma coisa, uma uma coisa, mole, né? virou uma doença, o meu autista, né? Olha Eu isso. já assusto. Não, eu tenho um estudante que chama fulano de tal e esse estudante tem um autismo, né? Isso aí, é diferente, né? A Viva, assim como algumas escolas que têm essa proposta de sócio-interação, que já é uma metodologia que abraça já, né? Ela vai entender que aquela pessoa é parte daquela sociedade X, né? Daquele espaço X e, portanto, falar a sua participação do modo como consegue. Né? E aí, quando ela fala do hiperfoco, sim, alguns autistas têm hiperfoco, não são todos. Mas, ele gosta de dinossauro, só quer falar do dinossauro. Pô, como é que a gente vai enfiar o dinossauro dentro da sala de aula, junto com as outras crianças, envolvendo as outras crianças? Porque não é só ele que gosta de dinossauro. As outras crianças também gostam. Então, você pega aquilo que que era um foco, que parecia que era só da criança, e socializa com as outras. Quando você socializa esse foco, essa área de conhecimento, com as outras crianças, essa criança que é autista se sente pertencente àquele ambiente porque ela compactua com todo o resto do grupo de um conhecimento que ela já tem. E isso é importantíssimo, né? Porque você parte do conhecimento das crianças. E a gente também vai falando, quando a Valéria falou do AT, a gente tem algumas crianças de nível de suporte 3 que tem AT, mas a gente sempre tem que lembrar que ele é um aluno da escola, que a professora tá lá conduzindo as experiências. E esse AT, ele vai ajudar individualmente em todas as mudanças que a gente precisa fazer, essas adequações para que a criança esteja inserida ali, junto com o grupo. Ô, Camila, porque como eu adorei, assim, você trouxe aqui a metodologia da escola já é essa coisa que abraça, né? E quando você falou aqui que você tem uma criança lá com nível 3 de autismo, as crianças têm essa noção? Elas são preparadas para receber esse coleguinha? Ou é essa coisa junta ali mesmo? Eles não têm essa percepção. Eu acho tão bonito quando a gente fala de criança, né? De quanto eles são genuínos, quanto eles se entregam, o quanto isso é natural para eles. Né? Entender que às vezes tem um que ainda não consegue... Sim. Pensando nos mais velhos. Tem um que ainda não consegue ir no banheiro sozinho, a professora ajuda, mas eu já consigo. Isso é normal para eles entenderem que algumas vezes algumas pessoas vão precisar de suportes e outras não. A gente não precisa preparar a criança para isso, porque a criança já vem preparada para isso. Ela já nasce acolhendo, agregando todo mundo. E para eles as diferenças são normais. Acho que conforme eles vão crescendo, isso vai ficando mais acentuado, porque isso é algo que vai ficando de adulto, mas a criança, ela tem esse poder de acolher, de entender o que está acontecendo, e ninguém precisa explicar, isso é muito natural. Muitas vezes a gente tem sala onde tem alguma criança autista que, por exemplo, a professora fala, olha, agora a gente vai para o parque.
Para algumas crianças, só ouvir parque, já vai pro parque. Às vezes, para o autista, ela vai mostrar, ó, com uma imagem, olha, agora a gente vai pro parque. Outras, como a Valéria falou, a gente tem o uso do tablet para essa comunicação. E as crianças mesmas, como elas já percebem quando uma criança não entende ou que vai precisar de uma ajuda, elas mesmas, na hora que a professora fala, vamos pro parque, eles pegam a mão da criança e vão levando. A professora não precisa pedir isso é natural deles. É natural, né? É muito importante, né? Porque é por isso que eles têm que frequentar a escola. Eu sou bem contrária à criação de centros específicos. Acho que a gente precisa incentivar essa convivência social. Dentro desse ensino tradicional nosso, sentados em carteirinhas, é mais fácil ter um espaço à parte para tratar desses casos. Mas aqui, como a gente está escutando a Camila falar da Aviva, que já é essa coisa toda integrada, fica fácil integrar, Mas sempre né? me perguntam se isso é possível para além da educação infantil. Sim, é possível para além da educação infantil. A gente tem escolas que têm trabalhos belíssimos. É lógico que não são todas. É lógico que a gente ainda tem muito a melhorar. Sim. Né? Se você for pensar, o movimento da educação inclusiva, ele é de 94 para cá. São pouquíssimos anos. Né? A gente tem que se dar o tempo dessas coisas acontecerem, se dar né? um tempo, né? Ah, mas são tantos... Não são tantos anos, não. Né? Eu sou da época, quando eu comecei a trabalhar, quando eu contei para vocês, eu trabalhei numa escola exclusiva. Era só para pessoas com deficiência. Sim. Eu trabalhei em muitas escolas, instituições que eram assim, né? Hoje em dia não é mais. E a gente precisa criar essa pátria, né? Esse grupo de pessoas, porque essas crianças que estão na Aviva hoje serão os adultos de amanhã. Exato. E se eles aprendem solidariedade, respeito à diferença... Olha, que mundo diferente que a gente vai ter. Olha, tô querendo deixar Não esse mundo pra cá, né? Não Por é isso gostoso? que eu compactuo, né? Educação é tudo, gente. É tudo, é verdade. Ô, Valéria, quais são os mitos mais comuns, então, depois dessa nossa conversa aqui, para a gente começar a encaminhar aqui para um fechamento? Quais são os mitos mais comuns sobre o autismo hoje? Você, que é uma estudiosa, eu gosto de falar com estudioso porque ele olha cada detalhe, né? Eu vejo, ela conhece cada detalhe, ela passou por cada... Mas cada coisa que vocês vão falando aqui, eu fico, esqueci disso. É verdade, porque é muita coisa, né? Você tava falando, eu falando, nossa, isso é tão importante, isso acontece, essa troca que a gente então, faz. quais os mitos mais comuns que você acha que precisa desmistificar? Eu acho que assim, autista é incapaz. Esse é um mito que a gente precisa deixar para lá. Autista tem limite. Esse é outro mito que a gente tem que deixar para lá. Todo mundo tem limite, né? Todo mundo tem limite, todo mundo tem as suas incapacidades pessoais, né? A gente precisa lidar. Então, assim, toda mãe de... tem um mito, gente, que é muito, assim, toda mãe de autista, o marido vai embora. Ai, se separa, ficam que sozinhas. ruim. Nós vamos escutar isso toda hora. Então, só autismo como pessoa com deficiência, com outras deficiências, né? Então, a mãe é sempre solo, a mãe é sempre sofrida. Outro mito, a mãe não aceita o autismo do filho. Mentira! Algumas têm muita dificuldade em lidar com esta nova condição. Normal, né? Isso é esperado, porque você não esperava. Mas não são todas que têm, e a gente vai trabalhando, e elas aceitam sim. Os filhos a gente precisa respeitar, né? A autista não fala, a autista não se comunica e nunca vai se socializar, nunca vai ter grupo. Não, tudo isso é mentira. Você tem uma pessoa que sim tem algumas questões muito relevantes nesta área social, né, que são, às vezes, impeditivas de desenvolvimento, mas isso não quer dizer que eles não vão desenvolver, que eles não vão caminhar. Então, tudo que diz em relação a essa negatividade, né, em relação ao desenvolvimento dessa pessoa autista, isso é mito. Um outro mito que eu gostaria para fechar aqui, por favor, que é o seguinte, né? Às vezes, a gente está tendo até um movimento muito grande em relação atual, um grupo de autistas e outras pessoas entregaram um documento para a nossa nova ministra,
reclamando de algumas clínicas que têm proliferado, e aí, né, não posso deixar de dizer, Claro. virou um grande mercado, né? Então, assim, até os convênios médicos, alguns começaram a negar a inscrição de crianças de 0 a 5, porque o custo, o diagnóstico estava grande, o custo também. Então, essas crianças saem da escola e vão para terapia 40 horas, 30 horas, 20 horas de terapia por semana. Então, ela sai da fono, entra na físio, e uma é outra, é uma, é outra, é uma, é outra. Se você está pensando no vínculo, passar onde eu não estou dizendo que todas as clínicas são ruins, não é isso. Sim, mas é importante você, como estudiosa, fazer esse alerta. Precisam fazer esse tratamento, mas o alerta é exatamente esse. Às vezes está demais. E não existe essa relação com a escola e com a família. Então, o alerta é esse, na verdade, né? Se a clínica está trabalhando sozinha e não faz esse relacionamento com a família e com a escola, talvez fosse interessante mudar. E aí, você escuta do profissional da clínica o seguinte: a mãe vai lá e questiona, meu filho não está caminhando, eu estou sentindo necessidade disso, porque as mães falam, os pais falam, os professores falam. Eles é que sabem, né? Que Né? estão ali na convivência. Ninguém conhece melhor seu filho do que a mãe e o pai. E aí você escuta do profissional, mas isso é do autismo. Pera. Puxa, né? É sempre do autismo. Então, devolver a culpa para a vítima o tempo todo, isso é um mito. Às vezes são situações que são do autismo, mas que podem melhorar muito. E às vezes é um trabalho que não funciona daquele jeito. A gente precisa ter humildade. Escola tem muito isso. É muito bacana. A escola, às vezes, faz uma proposta e a criança não acompanha. O que ela faz? Ela muda a estratégia. E muda, a criança não acompanha, vamos mudar de novo, vamos mudar de novo, vamos mudar de novo. Não ficar botando a culpa na criança o tempo todo. O adulto é o responsável por aquele trabalho. Então, a gente é que tem que mudar as estratégias de trabalho para chegar no objetivo. E talvez até entender o nosso limite. E dizer, eu não consigo mais com essa criança, porque é o meu limite com ela. Mas isso não quer dizer que não tenha outros especialistas, né, em outras coisas que possam acompanhar. Então, eu acho que esse é um mito que eu gostaria de desconstruir. O problema não é sempre do autista. O problema está no trabalho que a gente oferece também. É verdade. Gente, agora que eu vejo a necessidade de todo mundo ir para terapia. Não é? Pois é. Como é importante, né? Gente, que papo maravilhoso. Adorei, meninos, adorei. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, que falassem um pouco, né, para os pais, e principalmente para os pais que você que é coordenadora aí, né, que é a pessoa que primeiro é impactada, né, por uma criança autista e pelos pais, né? Então, deixa uma mensagem final para os pais que descobriram a condição de seus filhos, para que eles possam, né, ter esse apoio direto da coordenadora aqui, que eu acho importante. Eu acho que o mais importante é pensar que existem muitos lugares como a Viva que ainda vão acolher, vão conversar e vão fazer o possível para que essa criança seja criança. Eu acho mais importante de tudo. Olha, o recado que eu sempre deixo é assim, ninguém tem limite na vida. E outra coisa é ter uma pessoa com autismo na nossa convivência não é o pior dos mundos. Ele pode ser um mundo muito bom, muito bonito e muito agradável. A gente só precisa mudar a lente e olhar para eles como pessoas, como seres humanos que são. Aí eu acho que tudo fica muito melhor e a gente vai ficar muito feliz com essa convivência. Era isso. É isso que a Valéria tem a dizer. Eu acho que é muito isso, né? A gente precisa lembrar que eles não são autistas, eles são crianças. Pessoas, né? Eles são pessoas e a gente tá ali para acolher, para desenvolver todo mundo. Porque quem é que não tem algo para desenvolver? É verdade. Quem não tem, né, quem é essa pessoa? Verdade. É bem isso.
Bom, então é isso aí. Eu acho que fiz todas as perguntas que estavam aqui no nosso radar aqui, tiramos todas as dúvidas, né? Então, quero agradecer o nome aqui bonitinho, Valéria Braunstein. Isso. Olha, bonito o nome. Camila Moura, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Quero agradecer você que acompanhou a gente até agora nesse bate-papo. Se tiver mais alguma dúvida, mais alguma coisa, entrar em contato com a escola, né? Anotem aí os telefones das profissionais. Vocês querem deixar alguma rede social, alguma coisa para contato, para fechar? Eu gostaria de deixar a minha rede social. Por Eu não favor. trabalho na Viva, Tá, né? Eu perfeito. trabalhei na Viva, Sim. eu conheço muito bem, mas eu não trabalho na Viva. Então, quero deixar aqui. Por favor. Eu vou deixar o meu Instagram, @Campinas Braunstein. Bravo. Perfeito. Vai ficar aí na tela. Tá bom? Camila? Podem nos procurar no Instagram da Viva, pelo site da Viva. Estamos sempre à disposição para acolher, para tirar dúvidas. Isso aí. Então, Isso. muito obrigada e até o nosso próximo bate-papo.